Queridos irmãos e irmãs, estou aqui para publicar mais uma homilia. A homilia de hoje, que vai ser publicada, é do 26º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Se você está acessando esse canal pela primeira vez, se inscreva no canal, toque lá no sininho para poder receber, na hora da publicação, um sinal que foi publicado um novo vídeo. Eu também quero reforçar em relação ao livro que foi publicado para o ano litúrgico A, que começará a ser usado num período do Advento, agora no final de 2022, quando começa no ano litúrgico. Então, querendo adquirir esse livro, ligue lá para o telefone 16 3289 6550, que é telefone de WhatsApp do Tribunal Eclesiástico de Ribeirão Preto, para você adquirir o seu livro e assim, deixando a mensagem lá, nós iremos ver de enviar o livro para você acompanhar as homilias em forma agora escrita a partir do próximo ano litúrgico. Entrando na liturgia da palavra, a primeira leitura é do livro de Amós, capítulo 6, versículo 1, depois de 4 a 7. O salmo responsorial é o salmo 145, como segunda leitura da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de 11 a 16. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Como nós estamos lembrados, a liturgia da semana passada, do 25º domingo, foi um forte apelo para a justiça social. Esse final de semana continua este tema. No entanto, eu quero aprofundar o evangelho de hoje na parábola que Jesus conta entre o rico Epulão e Lázaro. Epulão é uma palavra que não é muito usada no dia de hoje, mas Epulão era usada para classificar alguém que gostava de banquete, de festas, que comia excessivamente. Todos aqueles que comem excessivamente é um epulão, que acaba pecando pela gula. Mas a liturgia da palavra começa dizendo algo que precisa ser refletido, quando diz que esse homem empolão se vestia com roupas esplendorosas, roupas chiques, e fazia banquete todos os dias. Já começamos a reflexão olhando para dois pecados deste homem epulão. Primeira, vaidade, vestindo roupas chiques todos os dias e comendo excessivamente em banquetes, que leva a refletir a busca do prazer excessivo. Por outro lado, encontramos Lázaro, que na sua desventura se colocava todos os dias diante do portão, provavelmente da mansão do rico Epulão, e ainda vinha os cachorros lamber as suas feridas.
Encontramos aí duas realidades que se torna presente no mundo de hoje. Os ricos que fazem festa, banquetes todos os dias e o pobre que passa fome. É claro que nem todos ricos fazem festa todos os dias. Nem todos os ricos vivem somente para o prazer, para os bens materiais que adquiriu. A chamada de atenção é para aqueles que se esqueceram de Deus, que se esqueceram que tem um céu, uma eternidade lhe esperando, e principalmente para aqueles que esqueceram dos pobres. A igreja, ela sempre refletiu sobre essa realidade, porque dá a impressão que a prosperidade sempre acompanha os ricos, porque vivem em tudo aquilo que o mundo oferece como prazeres, enquanto o pobre não pode usufruir de nada disso. Mas quando nós nos aprofundamos na parábola, percebemos que o usufruir dos ricos neste mundo é como aquelas crianças que fazem aquelas bolinhas de sabão coloridas. Quando sopra, sai aquela bola bonita, daqui a pouco ela se esvai, estoura e não sobra nada. Só podemos compreender esse exemplo se nós entendermos após a morte do rico Epulão e de Lázaro. Vai dizer a parábola: quando o pobre Lázaro morre, é levado pelos anjos para os braços de Abraão. E o rico, quando morre, simplesmente é enterrado. E aí entra uma reflexão sobrenatural da vida, porque o Epulão, que não tinha nome, somente esse apelido, pode ser a figura de cada um de nós, que embora não sejamos ricos, mas somos apegados aos bens que nós temos e com pouco que possuímos, podendo ajudar os pobres, nós fechamos o coração. E aí entendamos que o evangelho de hoje não é só para os ricos, materialmente falando, mas todos aqueles que possuem qualquer tipo de riqueza. Enquanto que o pobre Lázaro tinha um nome bem definido, aquele que Deus ajuda. E Deus sempre está nos ajudando para que nós encontremos o caminho do céu. E a miséria, o sofrimento na vida de Lázaro, colocado por aqueles que vivem no poder, que têm a riqueza, em vez de ser para ele uma perca eterna, é pelo contrário, a salvação eterna. Neste mundo, tudo é passageiro.
E nós precisamos compreender que quando, como rico Epulão, colocamos todas as nossas fichas neste mundo, nós saberemos que estamos perdendo aquilo que é mais precioso para o ser humano, a vida eterna. E não tem como refletir de outra maneira. Perder a dimensão de Deus é, consequentemente, perder a dimensão da vida eterna. E aí precisamos refletir que, embora não sejamos como esse rico Epulão, que vivia dos prazeres, dos bens materiais que ele possuía, nós, embora não possuindo bens materiais, poderemos viver uma realidade de materialismo na nossa vida religiosa. O que é viver um materialismo na vida religiosa? Basta nós olharmos para as orações que nós fazemos. Qual foi o tema das tuas últimas orações? Será que nós rezamos assim para Deus? Senhor, me concede os carismas para que eu possa com eles ajudar os pobres. Senhor, me dê a graça de te amar sobre todas as coisas. Senhor, me mostre o caminho da vida eterna. Se nós estamos rezando assim, podemos dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós entendemos a dimensão da vida espiritual se entregando totalmente à vontade de Deus. Mas, infelizmente, muitas das nossas orações não tem nada disso. São orações de um materialismo religioso. Senhor, me dá bens materiais. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá um emprego. Senhor, só pedimos para Deus e não nos preocupamos em impedir realidades que nos introduzirão na eternidade com Deus. Porque esta vida termina, como terminou do rico Epulão, como terminou a do pobre Lázaro. O rico foi para a perdição eterna. E ali a sua angústia, desejando ter pelo menos uma gota de água para poder aliviar o seu sofrimento. Enquanto aqui, neste mundo, ele usufruía de tudo aquilo, chegando até esbanjar, mas não olhava para aquele miserável diante do mundo, Lázaro, e por isso, ao terminarmos a nossa peregrinação neste mundo, cada um receberá de Deus aquilo que produziu nessa terra. E é por isso que Lázaro recebeu a recompensa eterna. E se nós não tomarmos consciência de que existe um céu, uma eternidade nos esperando, nós poderemos viver aqui na riqueza. Mas quando nos encontrarmos do outro lado,
a nossa miséria, como do rico Epulão, será muito maior do que qualquer miséria deste mundo. Mas se vivemos aqui, vistos como miseráveis deste mundo, quando nos encontrarmos do outro lado, nós receberemos bens, riquezas infinitamente maiores do que qualquer riqueza que nós poderíamos conquistar neste mundo. E aí entendamos, grandes santos que viveram a pobreza neste mundo, mas construíram uma riqueza incomensurável que não podemos medir lá no céu. Aí eu cito apenas alguns santos que amaram os pobres: São Francisco, Santa Clara, São Vicente de Paula, São Felipe Neri, São Dom Bosco, São Camilo de Leles pelos doentes. Esses nos ensinaram como nós devemos viver a nossa vida olhando para o céu, para que um dia esse céu nos acolha pela nossa fidelidade e nosso comprometimento com as pessoas necessitadas que, como Lázaro, clama por um pedaço de pão, por uma palavra de conforto, por uma ajuda fraterna daqueles que são cristãos e precisam iluminar o mundo como cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.